Esse cenário da geopolítica, de disputas entre grandes nações, depois das sobretarifas americanas, aí o Brasil então ele foi buscar expandir mais mercados com os asiáticos, né? Vamos seguir no assunto, porque eu vou conversar agora então com o Fernando Iglesias, analista de pecuária das safras e mercado. Muito bem-vindo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Simone. É um prazer estar aqui. Vamos falar sim sobre esse processo de diversificação dentro do nosso mercado de carne bovina. É essa palavra, né? Diversificação, né, Fernando? Que o Brasil ele intensificou a abertura aí, como vimos, né, a mercados importantes, a Indonésia, a gente acabou de ver aí os números na reportagem, Vietnã também, Filipinas, ou seja, o Sudeste Asiático com mais de 680 milhões de habitantes. É importante para garantir os bons resultados aí, né, para a balança comercial do país, não é, Fernando? Sem dúvida, é fundamental hoje para o mercado pecuário brasileiro, para o setor carnes aqui do Brasil, buscar uma abertura muito ampla de mercados. Você conquistar cada vez mais o gosto dos consumidores ao redor do mundo. Sudeste Asiático vai ser sim um parceiro importantíssimo do Brasil no decorrer dessa década. Podemos colocar aqui também uma boa participação brasileira nas exportações para Singapura. Então, o potencial de exportação que nós temos hoje para essa região do mundo ele é bastante expressivo, é bastante imponente. O Brasil hoje tem uma carne extremamente competitiva no cenário global e isso direciona essa demanda mundial sobre o produto brasileiro. É muito bom que isso aconteça em um ano como o de 2026, em que nós temos essa imposição de salvaguardas pela China, que vai acabar restringindo um pouquinho as nossas exportações. Então, esse processo de diversificação ele é cada vez mais bem-vindo em um ambiente que o nosso principal mercado, a China, que ano passado respondia por metade das exportações brasileiras, agora tende a comprar menos em função dessa imposição de salvaguarda e dessa perspectiva de proteger o setor produtivo local. Então, isso é muito importante que nós tenhamos o entendimento que, basicamente, o Brasil está buscando alternativas, está trabalhando em prol de uma diversificação muito ampla do seu mercado, em especial aí para a carne bovina. O trabalho para as outras proteínas também é muito bem feito, mas a carne bovina merece essa atenção especial, justamente por conta desse cenário imposto pela China. Fernando, né, você falou, colocando também Singapura aí na nossa conversa, Indonésia, Vietnã, Filipinas. No caso da Indonésia, né, temos 38 frigoríficos para atender o mercado, outros podem surgir? Sim, podem acontecer novas habilitações para o mercado da Indonésia no decorrer desse ano, a partir do momento que a demanda for aparecendo, mas também o que a gente precisa ponderar aqui é que 38 habilitações é um número significativo, é um número generoso de frigoríficos que são credenciados a exportar para a Indonésia, então já é um número interessante. É claro, novas habilitações são importantes aqui para o país, mas com essa quantidade de indústrias habilitadas, nós já vamos ter aí um bom potencial de exportação para esse país. Lembrando sempre que a Indonésia é um mercado em que o Brasil tem que competir muito com o preço, pensando numa logística facilitada que a Austrália tem para fornecer produto ali para esse mercado. Então, o nosso principal concorrente ali na Indonésia é a Austrália, até por uma questão de logística facilitada. Eles têm aí uma ampla capacidade de fornecer produto para esse mercado. Então, é algo também para a gente ponderar aqui até que ponto o Brasil consegue ser competitivo em relação à Austrália no mercado da Indonésia, pensando na vantagem logística que a Austrália tem em relação ao Brasil. Então, a Indonésia sendo facilitada aí em relação a essa parte da logística com a Austrália, mas qual é o apetite, então, de compras poderia, né, deles, né? E também Vietnã, no caso aqui também aqui Filipinas, Singapura, o apetite deles para compra. Sim, Filipinas, Vietnã, Singapura são mercados importantes, têm um potencial de importação muito amplo aqui de carne brasileira, e isso vai possibilitar um bom ritmo de embarques do Brasil ao longo de todo esse ano. E mais do que isso, gente, nós podemos citar aqui também uma demanda norte-americana muito aquecida por carnes aqui do Brasil, nós já discutimos isso anteriormente. A situação dos Estados Unidos é bastante deficitária na produção de carne agora em 2026, e a necessidade de importação para complementar para atender a sua demanda, ela é fundamental. E o Brasil desponta como melhor alternativa dentro do cenário global para fornecer esse tipo de proteína ali para o mercado norte-americano. Também é importante nós refletirmos aqui sobre a demanda europeia. A Europa também tende a comprar mais carne do Brasil esse ano, mesmo sem o acordo União Europeia-Mercosul em vigor,
justamente por uma necessidade de compra muito ampla, pela posição também deficitária do rebanho de bovinos no continente europeu. Então, quando nós olhamos para o cenário global, as principais forças de demanda do mundo estão direcionando seus interesses aqui à carne bovina brasileira. Resta também aberturas importantes que podem acontecer ao longo desse ano. É o caso do Japão e da Coreia do Sul, que são mercados bastante interessantes para o Brasil exportar. São mercados que, somados, representam aí em torno de 1,2 milhão de toneladas de carne bovina. Então, é um mercado importante que pode ajudar também a suprir essa mudança do perfil exportador causada pela salvaguarda imposta pela China. Eu já vou chegar nessa questão aí do Japão, você colocando aí em relação às aberturas, né? O Brasil vendendo mais para a União Europeia, não ainda com acordo, que a gente sabe que está ainda parado, mas tem um novo acordo que foi assinado, não é? A União Europeia e a Índia. Nesse cenário, né, o Brasil vendendo mais para a União Europeia, mas tem a Índia também aí no acordo com os europeus. Como é que fica, Fernando? O acordo União Europeia-Índia? Com relação a carnes, né? Vendas de carnes para o mercado europeu. A Índia é um importante exportador de carne. O grande problema da Índia, quando nós olhamos para o contexto global de exportação, é que a Índia ela não tem o rigor sanitário que nós temos aqui no Brasil. Então, o problema indiano ali vai esbarrar em outras questões, como a questão da biosseguridade. Então, isso vai ser bem interessante nós acompanharmos, mas quando nós olhamos para as exigências europeias, em termos de proteína de origem animal, a Índia não tem a mesma capacidade brasileira para suprir essas necessidades da Europa. Até mesmo do ponto de vista ambiental, que é algo que a Europa bate bastante aqui no Brasil, mas que, de qualquer forma, nós temos aí boas condições para atender esse mercado europeu, uma boa capacidade de exportação. Inclusive, devemos aí estabelecer ótimos níveis de embarque ao longo desse ano, mesmo sem o acordo União Europeia-Mercosul assinado. Fernando, agora sim, né? A abertura das vendas, né, da carne brasileira, carne bovina brasileira para o Japão é um sonho. A gente está falando aqui desde o ano passado, né? Um sonho que o Brasil tenta, né, chegar nesse mercado importante. O Brasil confia que pode virar do sonho para a realidade. Já tem visita japonesa, missão japonesa para inspecionar aí o sistema sanitário brasileiro agora em março. É decisivo essa missão chegando aqui em março, 2026, teremos esse acordo? Bom, basicamente sim, é muito importante essa abertura do mercado japonês e como nós já discutimos em outras semanas, também vai possibilitar ao Brasil não só um aumento do volume de embarques, como também uma mudança do perfil de produto exportado. Claro, vai se iniciar isso apenas pelos estados da região sul. Nós sabemos que os estados da região sul têm uma menor capacidade de exportação de carne bovina, em específico, mas de qualquer maneira é a porta de entrada ali para o mercado japonês, um mercado que remunera muito bem, remunera acima de $7.000 a tonelada de carne e vai priorizar a compra de cortes do traseiro bovino, cortes de maior valor agregado. Então, para o Brasil, é excelente negócio essa abertura de mercado e vai possibilitar também, inclusive, a porta de entrada para o mercado sul-coreano. Então, seria bem interessante, seria muito legal consolidar essa abertura agora em março, possibilitaria, assim, um forte ritmo de embarques e que possibilitaria mais do que crescimento de volume, como também o crescimento da receita e dos preços pagos pela tonelada da carne bovina brasileira. Então, reúne o melhor dos dois mundos. É um mercado muito exigente, que tem uma carga burocrática muito alta para você ultrapassar, mas assim que superado essas barreiras, o Brasil tem um grande potencial para se firmar ali dentro do mercado japonês com o passar dos anos. Mas precisa realmente de paciência para lidar com esse comportamento do Japão, que realmente são muito meticulosos, tem aí um grau de exigência muito alto, mas como eu falei, a partir do momento que isso for superado, o ritmo de exportação tende a ser bastante interessante. Essa porta de entrada aí em relação aos estados do sul do país. E nessa sequência, né, pode chegar a outras regiões. Mato Grosso, por exemplo, não é, um grande produtor aí da carne brasileira, pode também lá na frente conquistar, né, Fernando? Mato Grosso do Sul, Goiás, o próprio estado de São Paulo, são estados que têm condições de atender essas demandas do Japão.
Da mesma maneira que nós também temos que citar aqui outros estados importantes, como os estados da região norte, Rondônia, Pará, o próprio Acre, são estados que têm condições, sim, de atender o mercado japonês diante do avanço sanitário que nós temos aqui no Brasil. A biosseguridade realmente é uma das nossas grandes referências quando se trata de exportação de carne bovina. Certo, Fernando, queria muito agradecer a análise da semana aqui com a gente, viu a gente falando, né, dessa possibilidade, né, desse sonho a ser realizado pelo Brasil, conquistar esse mercado tão importante que é o mercado japonês. Muito obrigada, Fernando Iglesias, analista de pecuária das safras e mercado, e até semana que vem. Boa noite, Simone, foi um prazer estar aqui, uma nova oportunidade. Até a próxima semana, um grande abraço a toda a nossa audiência. Tchau, tchau, Fernando, até lá.